Boa noite. Pronto, boa noite, querido. Tudo bem? Tudo bem, João? Tá escutando a gente? Estou escutando, ótimo, maravilha. Perfeito, a gente também te escuta bem, cara. Bom, acho que a turma já está praticamente todo mundo conectado. Você vai fazer a transmissão aí também, já está bem para a gente começar? Vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Beleza? Vou abrir o Instagram aqui. Boa noite, turma, tudo bom? Boa noite. Bom, aproveitando enquanto isso para te apresentar, João. Bom, o João Diniz está aqui com a gente hoje. Como a gente botou lá no convite da aula, né, alguém que tem muita experiência para compartilhar com vocês, desde a parte de empreendedorismo de forma geral, até da parte de concepção e criação de marcas, que está dentro do empreendedorismo também, né? A gente vai trazer para vocês essa experiência que ele tem, e o foco da aula de hoje é encantamento de cliente. Como realmente o João, ao longo da sua trajetória aí de tantos e tantos anos de empreendedorismo e de criação de marcas e criação de empresas, como ele adquiriu uma experiência muito grande para justamente encantar cliente. É o que a gente quer. A gente quer que o nosso cliente visite o nosso estabelecimento, seja de produto, seja de serviço, e saia realmente dali encantado. E o encantamento do cliente faz com que a gente, obviamente, fidelize esse cliente, que o cliente volte para estar com a gente, que o cliente queira acompanhar nossas novidades. E é o caso do João Diniz. Eu já sigo o João Diniz aí nas redes sociais há algum tempo. Quem não segue ele ainda, recomendo que siga, porque tem muito conteúdo bacana de empreendedorismo, de impulsionamento, de motivação, de empregabilidade também. O João também trabalha forte nisso para gerar emprego, e ele reforça o que a gente sempre fala aqui. O objetivo desse programa é geração de renda, seja você empregando outras pessoas ou você se empregando. Então, obrigado de novo, João, por estar aqui com a gente hoje. Uma boa aula aí. Pessoal, aproveite bastante e sigam também no Instagram, porque vocês vão ver conteúdo relevante constantemente. Então, todo dia tem coisinha nova lá para a gente e é um palestrante de peso aí para vocês, tá bom? Aproveitem, João. Obrigado aí pela tua participação, cara. Obrigado. É um prazer estar participando aqui com todos vocês. Tá? Eu estou muito feliz de estar podendo dividir e contribuir um pouco com o meu aprendizado, com toda a minha história. Tá? E eu preparei uma aula, eu acho que muito bacana para todos vocês. Eu acho que vocês vão ficar muito felizes. E eu espero que vocês possam também participar da aula junto comigo. Eu estou abrindo aqui o meu Instagram junto, já estou no Instagram. Vou fazer uma transmissão simultânea para todos os Instagrams, inclusive o meu, que eu tenho bastante pessoas que vão gostar de assistir. Só um minutinho, turma. Vamos lá. Bom, vamos lá. Eu preparei uma aula aqui que a gente vai falar sobre encantamento aos clientes, né? E é importante a gente falar que quando a gente fala em empreendedorismo, a gente saiba encantar os clientes. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar quando a gente quiser encantar alguém, né? Os clientes da gente, eu vou começar aqui. Eu fiz um quadro aqui para a gente poder vir acompanhando junto comigo. Eu acho extremamente importante, tá? Então, quando a gente fala de encantamento aos clientes, que, na verdade, é o tema da nossa aula, eu não gostaria de chamar os clientes de clientes, tá? Eu gosto de chamar os clientes de patrão. Por quê? Porque, na verdade, os clientes são os verdadeiros patrões. Então, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa observar e ficar muito atento, porque eu converso muito com meus colaboradores e a gente, muitas vezes, faz uma confusão, né? Patrão é quem paga a conta, e quem paga a conta é o cliente. Então, na verdade, o cliente é quem determina, é quem é o patrão. Então, a gente precisa encantar o patrão. Na verdade, a gente precisa ter a nossa essência e ter ferramentas que a gente vai usar para encantar o nosso patrão. Tá? Então, é só um começo de aula que eu acho importante as pessoas abrirem a cabeça para não chamar de cliente quem paga a conta da gente. Eu costumo falar que aqui no meu restaurante, eu tenho 4 restaurantes aqui no Rio de Janeiro e são mais de 200 colaboradores no total. E eu costumo dizer para eles o seguinte, que, na verdade, quem paga o salário deles não sou eu.
quem paga o salário deles são as pessoas que entram no restaurante, usam, né? Usam a gastronomia, as bebidas, todo o clima que a gente cria, e eu pego o dinheiro que eu recebo e distribuo para eles. Então, na verdade, o patrão são as pessoas que entram na minha casa. E isso é uma coisa que eu acho importante vocês entenderem, para vocês poderem ter um carinho mais especial. Quando eu falo vocês, são vocês e todos os colaboradores que, de repente, vão trabalhar com vocês ou já trabalham com vocês, terem essa atenção importantíssima com relação ao foco e o carinho que a gente precisa dar, né? E a gente, para encantar, a gente precisa ter algumas estratégias que são importantíssimas, né? Então, como você encantaria o seu patrão? Empreendedor é aquela pessoa que tem vários patrões, né? O empreendedor, quando você resolve empreender, você tem uma série de patrões, você não tem um patrão só. Então, você tem que, primeira coisa, conhecer o seu patrão, conhecer o seu cliente, o seu público-alvo, para você entender o que ele quer ouvir, qual o gosto cultural que ele tem, quais o que vai poder encantar ele. Então, a gente precisa entender e conhecer as pessoas que a gente vai atender para a gente poder encantar essas pessoas, tá? Então, uma coisa muito importante é a gente entender o seguinte: independente do segmento que você trabalhe, tá? Você não vende, eu trabalho com segmento de gastronomia. Eu não vendo comida e eu não vendo bebida, eu vendo experiência, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês, porque existe uma diferença muito grande. Quem trabalha com moda, com roupa, a pessoa, de repente, vende um blazer. Ela não está vendendo esse blazer, ela está vendendo toda a experiência que o cliente / patrão vai ter quando ele entrar na loja para poder comprar aquele blazer. Os meus clientes, quando entram no meu restaurante, eles não estão só preocupados com a gastronomia. Eu sou um restaurante, eu vendo gastronomia. Na verdade, eles estão preocupados com toda a experiência que eles vão ter desde o momento que eles botam o pé dentro do meu restaurante. Então, se você vende algum tipo de serviço, se você vende algum tipo de produto, se você tem um estabelecimento comercial, ou se você atende pessoalmente a pessoa, você tem que entender que, a partir do momento que aquela pessoa chega perto de você, ela vai ter uma experiência. E quanto melhor for a experiência que ela tiver, mais satisfeito ele vai ficar, e aí sim você vai fidelizar o seu cliente, vai encantar o seu cliente e vai ganhar o máximo de dinheiro possível do seu cliente, não só aquela vez, mas como várias vezes, porque ele vai se encantar por você, ele vai se encantar pelo seu serviço, ele vai se encantar pelo seu produto. Então, eu costumo dizer, por exemplo, aqui no meu restaurante, o cliente entrou, eu tenho que ter uma boa gastronomia, óbvio, porque é o meu negócio principal. Eu preciso ter bons drinks, porque fazem parte da gastronomia. Eu preciso ter um bom serviço, que é um bom atendimento. Eu preciso ter uma boa decoração, um bom ambiente. Eu preciso ter uma boa música. Eu preciso ter uma cadeira confortável. Eu preciso ter uma iluminação agradável, porque todos esses segmentos fazem parte da experiência final. Não adianta eu ter uma ótima gastronomia, o meu chefe de cozinha ser maravilhoso e o meu drink não ser bom. Ou então o meu serviço, o garçom que está atendendo aquela mesa, não for um garçom simpático, porque no final a experiência daquele cliente não vai ser boa e a gente não vai encantar o cliente. Então, quando a gente fala em encantar o cliente, em fidelizar o cliente, em conquistar o cliente, é a mesma coisa do que eu estou conversando com vocês. A gente tem que falar de essência. A gente, para encantar as pessoas, a gente tem que ter uma essência, né? É a essência básica do que é encantar uma pessoa. Se eu chegar aqui para dar uma aula para vocês, obviamente que eu vim passar um conhecimento para vocês, mas óbvio que eu quero encantar vocês. Então, eu tenho que falar com vocês de forma educada, eu tenho que estar bem arrumado para receber vocês, tem que estar uma boa luz para vocês poderem me ver, eu tenho que ter conteúdo para vocês poderem gostar do que vocês estão falando e aprenderem. Então, isso é experiência. Vocês estão tendo uma experiência comigo. Eu estou vendendo experiência para vocês. Essa é uma aula que não adianta eu ter um conteúdo enorme e a luz está apagada, porque aí a experiência que vocês vão ter com a minha aula não vai ser boa. Vocês vão falar,
Pô, a aula do João é legal, mas eu não consegui olhar para a cara do João, porque a iluminação estava péssima. Então, isso tudo faz parte da experiência. Então, independente do produto que vocês trabalham, independente do segmento que vocês trabalham, vocês têm que ter uma boa experiência. Vou dar um outro exemplo em outro segmento. Você imagina um tatuador. Você chega para fazer uma tatuagem, então você quer comprar uma tatuagem daquela agência, né, que faz tatuagem. Se a cadeira que você sentar não for confortável e você ficar 2 horas sentado para o tatuador fazer uma tatuagem no seu braço, você vai embora com uma experiência ruim. Ele pode ser um bom tatuador, mas aquele momento que você teve com ele não foi um momento agradável. Você ficou todo torto na cadeira, ou então porque o ar-condicionado dele estava quebrado e você ficou suando e o suor atrapalhou o desenvolvimento da tatuagem. Então, quando você é empreendedor, você tem que ter esse cuidado especial para você tratar todos com carinho e entendendo que toda a experiência, vários segmentos fazem a experiência. E não só o seu segmento principal, que no caso meu é a gastronomia. No caso do tatuador, é o talento que ele tem para tatuar. Da pessoa que vende roupa, é o corte, é o tipo de tecido que ela usa na roupa. Mas a experiência para o cliente é muito mais do que isso, muito mais do que um bom produto. Então, você tem que ter sincronia. Tá? Eu botei essa palavra aqui, ó. Sincronia. Experiência é igual a sincronia. O que é sincronia? Sincronia são todos os atributos que estão dentro da sua empresa trabalhando ao mesmo tempo. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu gosto de dar exemplos muito práticos. Então, vou dar um exemplo aqui muito prático com relação ao meu restaurante. O cliente, quando entra aqui, eu preciso que a minha cozinha ela esteja rápida e boa, mas que o meu drink chegue antes na mesa do cliente, que o atendimento, na hora que o cliente sente na mesa, seja um bom atendimento, que o garçom se apresente, mostre o cardápio, saiba vender o cardápio, saiba quais são os produtos que ele está vendendo, saiba entender o que o meu cliente quer comer, se ele só quer tomar um drink e comer um aperitivo ou se ele está com fome. Tem que entender se é uma mesa grande, ele tem que saber se aquele prato dá para uma ou para 2 pessoas, porque no final o cliente vai embora com a experiência dizendo: aquele garçom entendeu o que eu queria, a comida chegou na hora que eu gostaria, o drink veio antes para eu já começar tomando um drink, o ar-condicionado estava bom, a música estava agradável, a cadeira estava confortável. Então, toda essa sincronia de colaboradores, independente do segmento que você tem que estar funcionando ao mesmo tempo. Porque, no final, o cliente vai embora do restaurante e vai falar assim: eu achei muito bom ou eu não gostei. Ele não vai falar assim: não, eu gostei da comida, mas a luz estava ruim, a bebida demorou para chegar, mas o atendimento era bom. Ou seja, no final das contas, ele tem ou uma boa experiência ou uma má experiência. Ou seja, você tem uma chance de encantar o seu cliente se toda a sincronia de tudo que passa em volta do seu produto ou do seu comércio for acertativo. A gente tem que acertar toda a coerência. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui muito básico para vocês entenderem que os clientes eles não fazem uma leitura do empresário. Tá? Eu gosto de dar um exemplo falando de companhia aérea. Né? A gente, quando vai... Vocês todos que não são do Brasil, quando vieram ao Brasil, vocês ou vieram de ônibus ou vieram de carro, mas digamos que vocês tenham vindo de avião. Quando a gente entra numa companhia aérea, o investimento que essa companhia aérea faz é gigantesco. Desde as aeronaves, que são caríssimas, aos equipamentos de última geração, que são caríssimos, aos pilotos, aos colaboradores, que são extremamente técnicos e são extremamente caros também para você poder ter uma equipe. Desde toda a manutenção, a gasolina, tudo que passa envolve qualquer componente de uma companhia aérea é caríssimo. Tá? E aí você entrou na aeronave, sentou na sua poltrona
e o voo levantou. Você não está pensando em nada disso, você não está pensando se o piloto do seu avião é capacitado, se aquele avião está com a manutenção em dia, se todo aquele aparato terrestre que você tem de radar está funcionando. Você vai solicitar uma água. Você pede para a aeromoça, você fala que você está com sede, você fala, eu gostaria de tomar uma água. Se aquela aeromoça, que é parte mínima de todo dessa mega empresa, não te atender bem e te destratar, você vai falar o seguinte: poxa, essa companhia aérea é uma M. Então, eu estou falando isso porque o cliente ele não tem noção e ele não se preocupa com a quantidade de coisas que estão por trás daquela empresa. Ele se preocupa com o corpo a corpo, com a forma que ele vai ser atendido. Se ele for mal atendido, é capaz dele nunca mais pegar aquela ponte aérea, nunca mais usar aquela empresa, porque ele não foi bem atendido. A experiência dele não foi boa, porque ele não recebeu um simples copo d'água na hora que ele estava com sede, ou porque a aeromoça não trouxe o cobertor para ele e ele teve um voo que ele ficou com frio. A experiência dele foi horrorosa. E olha a importância de todos os segmentos. Ele não reclamou do piloto, ele não reclamou da aeronave, ele não reclamou do voo que atrasou, ele reclamou porque ele foi mal atendido por um colaborador dentro de milhares de componentes que tem uma empresa de aviação, que é um investimento altíssimo. Eu estou querendo levar vocês para uma visibilidade lá em cima de uma companhia aérea e para vocês entenderem a importância de um colaborador, a importância da experiência. Porque essa má experiência trazida por apenas um colaborador pode arranhar a imagem daquela empresa. Então, a experiência do cliente é o que vai determinar o quanto esse cliente vai gastar, o quanto esse cliente vai ser um cliente recorrente e o quanto esse cliente vai falar bem de você para as outras pessoas. Porque nenhum cliente que pega um voo fala assim, nossa, o piloto era excelente. O cliente não tem essa leitura. Ele vai falar do atendimento, ele vai falar da limpeza do banheiro. Então, é para vocês entenderem como é importante cada detalhe dentro de cada operação para que a experiência do cliente, no final, seja positiva. Tá? Então, vamos lá. A escolha. Eu costumo dizer o seguinte, todo cliente, independente do seu segmento, ele tem um dinheiro para dar para alguém. Então, você quer comprar uma camisa, você tem R$100 para dar para alguma loja. Você vai dar esses R$100 para a loja que te oferecer a melhor experiência, não só a melhor camisa, o melhor atendimento, o melhor ponto, aquela loja tem que estar perto de você. Por isso que é importante você conhecer o seu público, para você estar próximo do seu público, para você não precisar que o seu público se desloque para muito longe ou deixe de ir na sua loja porque você está longe do seu público-alvo. Isso tudo faz parte da experiência. O atendimento tem que ser bom, o preço tem que ser bom, a durabilidade da camisa que o seu cliente comprou tem que ser boa. Então, isso tudo faz parte da experiência. Por quê? Porque o seu cliente tem um dinheiro para dar para você. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Se eu estou imaginando aqui o meu restaurante, tá? O ticket médio do meu restaurante é R$120. Então, eu tenho que pensar o seguinte, se eu, João, tivesse R$120, eu daria para o meu restaurante, eu viria aqui, eu gastaria o meu dinheiro aqui, sabendo toda a experiência que eu teria, ou eu daria para o vizinho, ou eu daria para o A, para o B ou para o C. Então, essa é a primeira leitura que você tem que saber para saber se você gastaria o dinheiro que você tem com você mesmo. Essa é a primeira pergunta. Porque o cliente tem um dinheiro para dar para alguém. Quando você vai sair com o seu marido, com a sua esposa, com o seu amigo, para ir tomar uma cerveja, você vai pensar assim, vamos gastar
cada um R$50. A gente vai aonde? Ou seja, vocês têm cada um R$50 para dar para alguém. E aí vocês vão pensar o quê? Eu vou dar esses R$50 para o fulano, porque sempre que eu vou lá, eu sou bem atendido, o chopp está gelado, sempre tem um carinho da equipe, o lugar é bonito, tem uma música boa, o preço é bom, a comida lá é boa, eu estou indo para beber, mas tem um aperitivo lá que eu adoro. Isso tudo faz parte da experiência. E quando eu falo experiência, é encantamento, tá? Experiência e encantamento é a mesma coisa. Elas vivem juntas. Porque se você tiver uma boa experiência, você consegue encantar o seu cliente, tá? O Marco, tem uma mãozinha aqui do Marco. Não sei se ele quer fazer uma pergunta. Bom, quem quiser fazer pergunta, podem ficar à vontade, tá? Então, a escolha, o cliente tem um dinheiro para dar para alguém, ok? Então, vocês têm que prestar atenção, entendendo qual o produto que vocês têm, qual a prestação de serviço que vocês têm. Vou dar um exemplo. A pessoa é massagista, né? A pessoa trabalha com massagem, com massoterapia, ok? Então, o que ela tem que ter na hora que ela for atender o cliente? Não só uma boa massagem. Ela tem que ter uma cadeira confortável, um ambiente agradável, um ambiente higiênico. Ela tem que saber se a pessoa gosta de massagem com creme ou com um tipo de óleo. Ela tem que ter uma maca confortável. Então, isso tudo faz parte da experiência. Então, se vocês têm um produto, uma prestação de serviço ou querem vir a ter, vocês precisam entender que não é só aquele produto que importa, é o todo. Esse todo que encanta, tá? Esse todo é o que vai encantar o seu cliente, ok? Então, vamos passar aqui agora para... Eu gosto da expressão, existe uma expressão que se chama wow. Wow é uma expressão que os americanos usam para falarem, é uma coisa meio que natural. Quando você olha, você fala, uau, isso é encantar. Quando a pessoa entra na sua casa, ou então vê uma camisa que ela bota, ela fala, uau, a mulher vai experimentar um vestido e aquele vestido fica bacana, fica bonito. Uau, a gente tem que buscar eternamente surpreender os clientes da gente, surpreender os patrões, né? Como eu falei, porque eles é que vão pagar a sua conta e a conta de todos os colaboradores que, porventura, trabalhem na sua empresa, tá bom? Então, a gente precisa sempre estar em busca desse encantamento, tá? Então, vamos lá. Carinho. Usei a palavra carinho. Carinho nada mais é do que você tratar uma pessoa bem, tá? Então, por exemplo, eu estou tendo carinho com todos vocês. Quando eu parei o meu dia para pensar na aula que eu ia dar, eu escrevi isso aqui tudo, que eu estou aqui me disponibilizando e eu estou aqui tentando ajudar a vida de vocês, eu estou tendo carinho com vocês. Quando um colaborador meu chega na mesa, ele tem que ser carinhoso com os clientes. Quando vocês forem atender os clientes de vocês, vocês têm que ser carinhosos com os clientes de vocês. A gente é um povo latino, né? Somos brasileiros, venezuelanos, cubanos, enfim, de toda a América do Sul e América Latina. O nosso povo é um povo muito caloroso. Então, quanto mais afeto a gente passar, mais bem visto a gente vai ser. A gente vai ter uma reciprocidade muito boa quando você tem carinho. Às vezes, o que acontece? O atendimento pode não ser nem bom. O produto pode não ser nem bom, mas se o garçom está preocupado em trocar o prato, em resolver o problema, o cliente vai falar, poxa, ele errou o primeiro prato, mas eu vou voltar aqui porque ele foi tão carinhoso comigo, ele foi tão bacana comigo, ele foi tão prestativo que eu vou dar mais uma chance para essa empresa. Agora, se você trouxer uma gastronomia maravilhosa,
um drink incrível, e o atendimento for péssimo, o garçom for grosso, ou for desatencioso, ou não for uma pessoa que você está vendo que está tendo prazer em te atender, provavelmente esse cliente não volta mais na sua casa, porque ele não teve carinho. Então, encantamento passa muito por carinho. Então, todas as pessoas que trabalham com vocês, e principalmente vocês, tá? Que são os donos dos negócios de vocês, vocês têm que ter carinho com os clientes de vocês. Vocês têm que ter carinho com os colaboradores de vocês. Porque se você não tiver carinho com o seu colaborador, o seu colaborador não vai ter carinho pela sua empresa. E ele não vai ter carinho sobre o seu cliente. Se você não tiver carinho com o seu cliente não volta mais na sua casa. E quem dá o exemplo para os colaboradores é o dono da casa. O dono da casa dita a regra, dita o modus operandi que ele quer que a equipe dele siga. Todas as minhas casas, eu estou muito presente, e todos os colaboradores entendem como eu gosto de atender as pessoas. E eles se espelham em mim. É assim como pai e filho. A maneira que você trata as pessoas, os seus filhos vão olhar e vão tratar da mesma forma. Se você der educação e se você der exemplo. A principal coisa que a gente tem que dar na vida é exemplo. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. Não adianta eu pedir para os meus colaboradores terem carinho com meus clientes e quando eu estou na minha casa, um cliente tem um problema, eu distrato o meu cliente. Que ele vai falar, ué, ele fala uma coisa e faz outra. É a mesma coisa em casa. Se eu não der exemplo para os meus filhos, que eles têm que passar por todo mundo, têm que dar boa noite, boa tarde, bom dia, que eles têm que ser educados com as pessoas, que eles têm que ajudar as pessoas, se eu não der esse exemplo, não adianta eu falar. Então, isso vale para o empreendedor. O empreendedor é um grande pai. É um grande pai, independente da quantidade de colaboradores que ele tem. Porque a coisa mais importante do empreendedor é ser bem representado. Eu não consigo estar em todos os meus restaurantes. Então, se eu não for muito bem representado nos meus restaurantes, só vai dar certo o restaurante que eu estou. Porque os outros, como eu não estou e não sou representado, ele não vai dar certo. Então, é importante que vocês, com essa cabeça de empreendedor, entendam isso. E não só no atendimento. A iluminação do restaurante que eu tenho lá na Barra tem que estar boa, a música tem que estar boa, o banheiro tem que estar limpo, a comida tem que estar boa, o drink tem que estar bacana. Aí eu estou sendo bem representado em todos os segmentos da minha empresa. No atendimento, na gastronomia, no bar, na música, no ambiente, na limpeza da casa. Sincronia e representatividade em todos os segmentos da sua empresa. Isso vai encantar o seu cliente. Isso vai fazer, uau, eu volto nessa casa, eu adorei jantar aqui, eu vou fazer o meu aniversário aqui na minha casa, nessa casa, porque essa casa me encantou. E aí você vai fidelizar o seu cliente. Quando você fideliza um, automaticamente você vai fidelizando vários, porque as pessoas falam bem e falam mal. Então, se você destratar um cliente seu, ele vai falar para as outras pessoas. Se você encantar, ele também vai falar. E a gente sabe que existe aquela métrica que uma pessoa satisfeita passa para 4 pessoas e uma pessoa insatisfeita passa para 11 pessoas. Ou seja, se você tratar mal alguém, a experiência dele for ruim, se você não encantar, você não encanta ele e não encanta mais 11. Olha o perigo para a sua marca. Olha o perigo para o seu negócio, para a sua prestação de serviço. Então, a construção de marca é feita dia a dia. Dia a dia. Por isso que também muitas empresas no Brasil quebram. Porque não é só você ter um bom produto, você tem que oferecer uma boa experiência. Não adianta eu ter o melhor chefe de cozinha do mundo e eu não ter uma boa experiência completa.
E uma coisa importante também, que eu quero falar para vocês, é o seguinte. A pior coisa do mundo é o vitimismo. Ah, não deu certo por causa daquilo. Não deu certo por causa daquilo. Não. 99,9% das vezes, quando não dá certo, a culpa é sua. A culpa é sua. Não é do seu funcionário, não é do seu gerente, não é da sua cidade, a culpa é sua. Bota isso na cabeça. É muito fácil transferir responsabilidade. Ah, mas o momento da pandemia não me interessa. Se você tivesse feito a coisa certa, você estava aberto. Ah, mas o meu ponto é ruim, não me interessa. A culpa é sua que avaliou mal o seu ponto. Ah, mas o meu funcionário me roubou. A culpa é sua que não conferiu. Então, para ser empreendedor, você tem que primeiro assumir a sua responsabilidade de líder. E a culpa é sempre do líder. Isso é importante vocês entenderem, porque é muito fácil querer transferir. Ah, mas isso aconteceu por causa daquilo. Não. Tudo que acontece na sua empresa, na sua prestação de serviço, a culpa é sua. Ou que você não fez uma boa gerência, ou você não fez uma boa leitura do mercado, ou você não entendeu os sinais que o seu cliente estava pedindo. Então, a culpa é sempre sua. A coisa de transferir culpa e de ser vítima é a pior coisa do mundo. Tá? Pior coisa do mundo. Isso é uma coisa que eu falo para vocês. Eu já tive vários negócios, já dei errado em vários negócios, e eu dei errado e aprendi. Eu usei os erros que eu cometi para crescer, não para me desculpar, não para passar a mão na minha cabeça. Tá? Então, isso eu falo para todo mundo que quer ser empreendedor. Assuma os riscos e as responsabilidades. Tá? Vamos lá. Vamos continuar falando de encantamento do público. Ok? Dá um exemplo aqui para vocês. A primeira coisa que você tem que fazer para encantar o seu público é conhecer o seu produto e conhecer o seu público. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou dando uma aula para todos vocês. Eu já sei que todos vocês não são brasileiros. Então, eu estou procurando falar de forma pausada, de forma cadenciada, para que todos vocês entendam. Se eu sair falando, dando a minha aula, falando muito rápido, eu não soube entender quem era o meu público. Eu não soube entender que o meu público não fala um português fluente para poder entender a minha aula sendo falada de forma muito rápida. Ou seja, eu tenho uma boa aula, mas como eu não soube fazer a leitura do meu público, eu não encantei o meu cliente, não encantei o meu público. Ou então, se eu resolver dar uma aula para vocês em francês, vocês vão falar, João, a sua aula ficava ótima, eu só não entendi absolutamente nada que você falou. Então, é importante eu ter conhecimento do meu produto e conhecimento do meu público, para saber como eu encanto. Eu tenho que saber se você é tatuador, se você é maquiador, se você é massagista, se você tem uma loja de roupas, você tem que entender muito bem do seu produto e você tem que entender muito bem do seu cliente, do seu público-alvo. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que eu vá abrir um restaurante de comida venezuelana aqui no Brasil. Eu entendo muito de comida da Venezuela. Só que talvez o público daqui do Brasil não conheça essa gastronomia. Então, por mais que a comida típica venezuelana seja incrível, eu vou ter um ótimo produto, mas eu não entendi o que o meu público local daqui queria. Ou seja, não encantei, não perpetuei, não consegui manter o meu negócio em pé. Por quê? Eu tenho um ótimo produto, mas eu não soube avaliar se o local que eu estou, aquele público gosta daquilo. Então, eu preciso entender quem é o meu público-alvo. Qual é o hábito, qual é a faixa etária, qual é a classe social, quais são os concorrentes. Eu preciso entender de concorrência. A concorrência, ela já fez um trabalho para você, porque você vai olhar o seu concorrente, você fala, olha, esse concorrente ele trabalha com um produto que eu gosto,
ele trabalha com um público que eu gosto, da mesma faixa etária, do mesmo local, da mesma região. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem a Zona Sul e a Barra da Tijuca. Elas são muito próximas. Elas estão a 15 minutos uma da outra. Agora, os hábitos de consumo na mesma cidade, em bairros com 15 minutos de distância, são muito peculiares, são muito diferentes. Então, se eu montar uma casa na Zona Sul com o formato de casa da Barra da Tijuca, talvez aqui na Zona Sul não dê certo. E eu tenho um ótimo produto. Só que todos os meus outros produtos, a decoração, a música, a forma de atendimento, não falem com o meu público-alvo. Então, eu não consegui encantar. Né? Então, para você encantar uma pessoa, para você encantar um cliente, você tem que primeiro conhecer aquele cliente. Você tem que saber o que ele quer ouvir. Quando você vai contar uma história, digamos que você vai chamar a namorada para ir para o cinema. Você começou a namorar. E aí você vai chamar a sua namorada. Aí você botou uma roupa bonita, levou ela para jantar num lugar ótimo, e depois você vai ao cinema. E aí você compra um filme de terror, por exemplo. E aí, quando você entra, ela fala assim, olha, eu odeio filme de terror. Qual o problema? Como você não se informou do que ela gostava, você não conseguiu encantar ela, porque você não conhecia o gosto dela. Você não sabia o que ela queria. De repente, ela gosta de ver filme de romance. Então, se você quiser encantar ela, você tem que levar ela para ver um filme de romance. Então, é a mesma coisa nos negócios. Para você encantar o seu cliente, você tem que saber o que o seu cliente gosta, o que o seu cliente quer, quais os hábitos do seu cliente, quais os concorrentes, qual o valor que eles podem pagar, aonde a sua loja tem que estar posicionada. Aí você vai conseguir encantar os seus clientes. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Você só encanta quem você conhece. Ok? Conhecer o seu público-alvo. Mais uma coisa importante, importantíssima. As redes sociais. Tá? As redes sociais hoje, elas são um ponto determinante que, geralmente, é o primeiro contato que você vai ter com o seu cliente, é através da rede social. Né? Você vê, a rede social está fazendo com que vocês me conheçam. Né? Depois vocês vão entrar na minha rede social e vão entender quem é o João Diniz, o que o João Diniz já fez, quais são as casas, qual é o meu posicionamento. Tá? Então, usem a rede social, que ela é de graça, você não paga absolutamente nada para ter um Facebook, para ter um Instagram, para começar a encantar os clientes de vocês. Tá? A rede social é a forma mais barata e mais importante, é uma ferramenta que você precisa usar, entender a importância dela para você encantar o seu cliente. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um restaurante, e em alguns restaurantes eu tenho música ao vivo. E, às vezes, aparecem uns músicos no meu estabelecimento e deixam um material deles para falar, divulgar o trabalho deles. E aí, qual é o primeiro movimento que eu faço? Eu vou na rede social deles para conhecer o trabalho deles. Se eu entrar na rede social deles e ela tiver com ele uma rede social largada, sem uma parte visual bacana, com fotos bonitas, com o produto que ele se propõe a vender, que é a música, legal, bonitinha, arrumada, provavelmente eu não vou nem perder o meu tempo de ligar para ele, porque aquilo ali já é um currículo, é uma espécie de currículo que ele está dando. Então, usem as redes sociais de vocês, o Facebook, o Instagram, de forma inteligente, de forma que as pessoas percebam quem é você e quem é o seu negócio, qual é o seu negócio, qual é o seu produto. É importante vocês terem entendimento disso. A rede social, ela não é uma... A rede social é muito mais do que social. A rede social é uma rede profissional. E quando eu falo
se vocês terem cuidado com a rede social de vocês, não é para vocês contratarem uma agência caríssima para tomar conta da rede social, não. É para que vocês coloquem fotos positivas, fotos que tenham a ver com o seu lado pessoal, com o seu lado profissional. São fotos que você saiba que vão encantar as pessoas que estão vendo. Encantar as pessoas que estão vendo. Então, o encantamento de um empreendedor começa pela rede social dele. Então, por exemplo, se você é sushi man, você tem que ter uma rede social que coloque vários pratos que você já fez. Porque quando você for pedir um emprego, com certeza esse empresário vai entrar na sua rede social para dar uma olhada. Se você tiver pratos feios, mal acabados, ou fotos que não estão bonitas, você já vai começar encantando mal. Você já vai começar criando uma má impressão. Então, as pessoas precisam ter essa ciência que hoje a rede social ela é muito mais importante do que apenas você colocar fotos de momentos de lazer que você bem entende. Os empreendedores têm que ter responsabilidade sobre as redes sociais. Tem que ser responsabilidade pelas coisas que eles falam, pelas coisas que eles escrevem, porque vocês já vão ser avaliados pelo seu público por causa disso. Então, o seu posicionamento na rede social pode ser determinante para o cliente que você vai ganhar ou talvez para o cliente que você vai perder. Se eu tiver uma rede social que eu fale um monte de besteira na minha rede social, talvez o cliente que iria vir na minha casa fale assim, eu não vou na casa dele, não. Aquele cara só fala besteira, aquele cara só faz besteira. Então, tomem cuidado e aproveitem de forma positiva e inteligente a rede social de vocês, porque ela é o primeiro contato para vocês encantarem o cliente de vocês, para vocês mostrarem a cara da sua empresa, para vocês mostrarem a cara do seu produto ou da sua prestação de serviço. Tá? Isso é muito importante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Vocês quiserem? Eu vi que fizeram 2 perguntas, eu ia pedir para repetirem, por gentileza. Se vocês puderem repetir uma pergunta. Apareceram 2 perguntas, é porque quando eu estou falando, eu acabo não lendo muito. Obrigado. Alguém quer fazer uma pergunta? No sé, mi broma no abre. Boa noite. Pode fazer. Boa noite. Ou, se preferir, não sei. pode escrever também. No, yo estoy escuchando. ¿Você me escuta? Escuto bem. Estoy escuchando su recomendación. Y para mí es muy cierto, porque yo sé, para uno tener un restaurante, tiene que tener una buena presentación, ser amable, sabe combinar los platos. El garzón principalmente tiene que ser muy amable con el cliente, tiene que estar la comida en tanto tiempo, porque si el cliente, hay clientes que si fala, ¿cuánto tiempo está la comida? ¿Cuánto tiempo tarda el plato para salir? Y por ejemplo, yo vengo, soy el garzón, yo falo 15 minutos. Y atrás en la cocina se tardan 20 minutos, mi cliente va a ficar chachado. Perfeito. Entonces, Perfeito. tiene que estar todo bien organizado. El garzón tiene que saber cuántos minutos se tarda una comida para salir un plato afuera. Isso aí, maravilha. Maravilha, parabéns, parabéns, parabéns. Sim. Isso mesmo. A gente tem que ser muito sincero com os clientes, né? E é importante também você, quando está com algum problema, às vezes eu tenho falta de um funcionário ou 2 funcionários, que pode ser que atrase um pouco. É importante você ser sincero com o seu cliente, falar, olha, hoje eu tive um problema na cozinha, que eu tive 2 funcionários que não puderam vir, talvez o prato vai demorar um pouquinho mais, eu ia pedir a compreensão de vocês. Então, isso é carinho. Isso é uma coisa que se chama carinho. É você saber falar, saber colocar as coisas, porque isso você ganha confiança.
A confiança do seu cliente. Se É você for mesmo. sincero com o seu cliente, se você for carinhoso com o seu cliente. É muito importante. Y Perfeito. falar para el cliente, voy a dar por la casa, por la demora, voy a dar un centro de mesa, que es un, ¿cómo me explico aquí en Brasil? En Venezuela es un postre. Voy a Perfeito. dar por la tardanza. Perfeito. Postre va por casa. Outra coisa que eu Para vou ganar a falar mi para cliente, y tenerlo satisfecho. Ajá. Muito bem. Obrigado. E a Jaira, né? E a Yajaira. Raira. Obrigado, Uhum. querida. Ótima participação. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Eu vou falar sobre contratação. Tá? Contratação é uma das partes principais de quem quer ser empreendedor. É saber contratar a sua equipe, saber contratar as pessoas que vão te representar. Isso é importantíssimo, porque você pode ter uma estrutura incrível, você pode ter uma cozinha ótima, mas se você não souber contratar as pessoas que vão te representar e as pessoas com as qualidades técnicas e qualidades pessoais dentro de cada setor, você vai ser mal representado na sua empresa e você não vai encantar o seu cliente. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, eu tenho um ótimo funcionário, um ótimo colaborador, que ele é muito bom na parte de escritório. Por quê? Porque ele é uma pessoa tímida, ele fala pouco, ele é uma pessoa introspectiva. Então, essa pessoa, ela é uma ótima pessoa dentro de um escritório, só que ela não tem o perfil de atender clientes, porque ela não dá um sorriso, porque ela não é calorosa. Então, o empreendedor ele precisa entender a essência do ser humano. Para você poder contratar uma pessoa, você tem que entender a essência daquele ser humano, para que aquele ser humano faça parte de uma parte da sua empresa que a essência dele represente você. Isso é importante, porque se você botar, não adianta eu ter um garçom tecnicamente maravilhoso, mas que não dá um sorriso para o meu cliente. O meu cliente não vai gostar. Eu preciso que ele tenha técnica, eu preciso que ele tenha essência, dentro de cada segmento. Então, não adianta eu botar uma pessoa super simpática no meu escritório, mas que não entende de números. Eu vou ter uma pessoa ótima, mas que não tem eficiência profissional dentro daquele segmento. Então, na hora de contratar, você tem que entender qual é a essência da vaga que você está disponibilizando e qual é a essência daquele ser humano que você está contratando, independente da expertise profissional. Isso vem antes da expertise profissional. Porque o que eu falo é o seguinte, você pode ensinar uma pessoa simpática a ser um ótimo garçom. Agora, você não pode ensinar uma pessoa, um ótimo garçom, que não tem a simpatia por essência, a ser uma pessoa simpática. Isso é a essência da pessoa. Então, a contratação é importantíssima por causa disso. Você tem que ter essência pessoal com conhecimento profissional, para você poder ser bem representado dentro de cada segmento. Se eu botar uma pessoa no telefone que não seja simpática, a pessoa liga, é destratada no telefone e nem faz a reserva dela no restaurante. Então, agora, o menino que lava a minha louça na cozinha, ele não precisa ser o campeão do mundo de simpatia, porque ele não tem contato com os meus clientes. Então, é importante que a gente busque a essência do ser humano na hora da contratação. Isso é importantíssimo. Isso vai fazer uma grande economia para a empresa, para você não ter rotatividade de colaboradores dentro da empresa. E isso vai ter principalmente uma grande economia com relação à imagem da sua empresa, com relação ao encantamento dos clientes. Se você botar uma pessoa sem essência para atuar numa área que ela precisa ter um outro tipo de essência, você não encanta o seu cliente. Tá? Então, botei aqui contratação
fundamental, e a técnica vem depois. A essência é mais importante ainda do que a técnica, porque a técnica a gente pode capacitar a pessoa, a gente pode treinar a pessoa, e aí ela vai ter uma boa essência, a essência certa, com a técnica ajustada para aquele segmento que ela vai trabalhar. Tá? Vamos lá. Outra coisa importantíssima, que fala de encantamento. Encantamento, a gente sempre tem que estar buscando diferenciais. Tá? Eu costumo falar muito de DNA. DNA é a impressão digital que a gente tem. Cada um de nós tem a sua impressão digital. Todos nós aqui temos uma impressão digital que ninguém mais tem igual. Então, o nosso negócio, nosso business, a nossa prestação de serviço, a nossa marca, ela tem que ter um DNA que ninguém tenha. E aí a gente vai sempre estar em busca dos diferenciais, porque os diferenciais é que vão encantar as pessoas. Então, é importantíssimo que vocês entendam isso. Vou dar um exemplo de um restaurante que eu tenho, chama Blá Blá. Eu tenho um restaurante que chama Blá Blá Champanheria, tem 10 anos, vai fazer 10 anos ano que vem. E a Blá Blá, quando eu resolvi criar, eu resolvi ser um restaurante japonês, que existem vários, só que eu escolhi um tema de champanheria. Então, para isso, eu busquei vários rótulos de champanhe, porque a champanhe ela harmoniza com a comida japonesa, e criei uma decoração toda baseada em champanhe, na França, e no Côte d'Azur, que é uma região bonita da França. Então, esse é o meu grande diferencial, que é um restaurante japonês que tem um belíssimo cardápio de champanhes, de espumantes, de prosecos. Eu criei drinks diferenciados, eu criei uma decoração toda diferenciada. Então, isso é o meu DNA. É a história que eu conto para os meus clientes, diferente dos meus concorrentes. Essa é uma grande forma de encantamento. É você contar uma história que nunca ninguém contou. Então, esse é importante a gente olhar a concorrência, mas não imitar a concorrência. A gente precisa se inspirar na concorrência e criar um diferencial. Olha a concorrência, se inspira e cria um diferencial. Para você ser entendido como único no mercado. Como único no mercado. E aí eu vou falar de valor de marca, que está diretamente ligado ao encantamento. Vou dar um exemplo de um mercado de DJs, né? DJ que toca em casas noturnas, em nightclubs. Você tem o mesmo DJ que ganha, para tocar uma hora, R$500, e tem um DJ que ganha R$5.000. Agora você vê, ele coloca uma música gravada num pendrive, ele não é um músico, ele não fez a música, ele coloca aquela música e as pessoas dançam. Por que um DJ ganha 500 e o outro ganha 5.000? Porque esse de 5.000, ele é entendido de outra forma no mercado. Porque ele encanta as pessoas de uma outra maneira. Não é só pela música que ele bota. É pela roupa que ele usa. É pela rede social que ele tem. É pelo network que ele fez. É pelas novidades que ele traz para o set dele. Ele está sempre se atualizando. Então, ele vai ser entendido melhor. Ele vai criar uma expectativa, um encantamento maior, e, com isso, ele ganha mais dinheiro. Ou seja, quanto mais você encantar, mais você ganha. Porque você vai ser entendido aqui no mercado, não aqui. Se você encantar pouco, você é entendido aqui. Se você encantar muito, você é entendido aqui. Logo, aqui você ganha muito mais do que aqui. Então, o encantamento ele está diretamente ligado à rentabilidade. É por isso que a gente precisa encantar. Você encanta para se manter vivo no mercado e você encanta para ser entendido de forma
diferente no mercado, de forma valorizada no mercado. Então, por isso que a gente tem que prestar tanta atenção com relação a encantamento. Lembrando de todos os setores, de todos os segmentos que você tem que usar para encantar. Para você ser entendido no mercado e transformar encantamento em rentabilidade, encantamento em durabilidade. Quanto mais você encanta, mais tempo no mercado você fica. Quanto menos você encanta, menos tempo você fica. Então, encantamento é rentabilidade e durabilidade. Por isso que a gente precisa encantar o cliente, surpreender o cliente, ter produtos, ter serviços que só a gente tem, que o concorrente não tem. Esse é o grande X da questão dos empreendedores. Todos que querem ser empreendedores, eles têm que sempre sair da zona de conforto. Eles sempre têm que estar buscando algo a mais para o negócio deles, para a prestação de serviço deles, para o produto deles. Isso é o divisor de água que vai manter a pessoa no mercado ou não. E a outra coisa muito importante também, tão importante quanto isso, é as pessoas estarem em constante evolução. Constante evolução. Quem para no tempo fica para trás. Vou dar um exemplo. Há 10 anos atrás, dentro do meu segmento, que é a gastronomia, ninguém falava em gin, né? Aquela bebida gin. Ninguém falava nisso. Há 10 anos atrás. Hoje em dia, se existir um restaurante que não tem uma bela carta de gin, você está completamente atrasado. Então, isso é para chamar a atenção de como vocês têm que estar buscando todos os dias, tá? Não é de ano em ano, de 3 em 3 anos. Todos os dias, olhando quais são as tendências e partindo na frente. Quem parte na frente encanta primeiro. Quem parte na frente encanta primeiro. Então, vocês precisam sempre estar buscando quais as novidades, qual a tendência. Vai pesquisar. Hoje a gente tem Google, tem Instagram, tem Facebook. Você consegue ver, eu, por exemplo, consigo ver os restaurantes da Europa que estão lançando as tendências lá. Então, eu não vou esperar lançar a tendência lá, alguém fazer aqui para eu fazer. Eu vou fazer primeiro. Por quê? Porque eu fui estudar o meu mercado. Eu fui estudar o mercado não só de gastronomia, como de arquitetura, que está ligada à gastronomia, como de música, que está ligada ao ambiente, como de drinks, como de uniforme de garçons. Ó, e o meu negócio é gastronomia. Eu não estou falando só de comida, estou falando de arquitetura, estou falando de tendência de drinks, estou falando de tendência musical, estou falando de tendência de uniforme de garçom. Isso tudo faz parte de experiência, isso tudo faz com que o encantamento seja entendido. E você seja entendido como diferente na frente do mercado. Aí as pessoas vão falar, pô, legal, o João está sempre lançando uma novidade. Por quê? Porque eu pesquiso. Não é porque a novidade bate na minha porta. Eu pesquiso, eu sou interessado, eu entendo a necessidade, eu entendo a importância de eu estar cada dia buscando novidades. As pessoas têm que entender que tradição, olha a diferença, presta atenção nisso. Tradição é uma coisa. Aquele restaurante tem 30 anos no mercado, maravilhoso. Mas se ele não se renovar, ele vai quebrar. Muitas grandes marcas aqui no Brasil e no mundo todo, elas tinham uma grande tradição e quebraram. Aí sabe o que acontece? Botam a culpa no mercado. Mas é porque o mercado está ruim. Não, não é o mercado que está ruim. É que você não soube ler o mercado. Você não soube entender o que o mercado queria. Não é o empresário que dita a regra. É o mercado que dita a regra, o empresário faz o que o mercado quer. Lembra do patrão? O patrão é quem manda. O patrão é quem manda.
Não é a gente que manda, é o patrão que manda. Agora, quem entender primeiro o que o patrão manda, sai na frente, ganha um cliente, é mais percebido, fatura mais e se mantém próspero no mercado. Quem ficar achando que tempo que estrela vai manter a pessoa no mercado, vai quebrar. E aí vai querer botar a culpa no mercado. A culpa não é do mercado. A culpa é do empresário que não soube entender que ele podia manter a tradição dele, mas ele tinha que mudar a gastronomia, mudar o corte da roupa dele, mudar o tecido da roupa dele, mudar o visual da loja dele, a vitrine, atualizar o preço dele, ver se o preço dele, de 20 anos atrás, está falando ainda com o mercado dele. Então, isso tudo faz parte de encantamento. Atualização, estudo de mercado, faz parte de encantamento. Sempre que você puder sair na frente, saia na frente. Estude o mercado, para que você possa encantar o seu cliente, você possa surpreender o seu cliente, você possa sair na frente. O dinheiro que o cliente queira dar vai ser sempre para você, porque você vai estar sempre contando uma história diferente. O cliente não quer vir nos meus restaurantes há 10 anos atrás e ver a mesma casa hoje em dia. Eu tenho que ter pratos novos, eu tenho que ter uma louça nova, eu tenho que ter drinks novos, eu tenho que ter uma música, uma decoração, tudo novo, de acordo com o gosto do meu cliente. Lembra que eu falei? Você precisa conhecer o teu cliente. Você vê, hoje em dia, as coisas estão muito rápidas. A moda que era 3 anos atrás já não é mais. A gastronomia, a louça que você usava, os drinks, já não são mais os mesmos. Se você não se atualizar, o seu cliente vai no outro que está atualizado. Então, você não pode ter um produto engessado. A sua marca tem que vir crescendo, se atualizando, encantando. Esse é o objetivo do empreendedor, do empresário. Sempre surpreender. Agora, isso exige estudo, exige você pensar no seu negócio, exige você entender isso que eu estou falando, que às vezes não é só o seu negócio, são vários negócios paralelos ao seu negócio que vão criar o encantamento. Eu estou dando exemplo aqui da gastronomia, mas a gente pode falar de vários outros segmentos. Se você não entender que vários negócios estão ligados ao seu, você não vai conseguir encantar o seu cliente. Então, você precisa estudar o seu negócio e todos os negócios que passam paralelos ao seu negócio, para você encantar em todos os segmentos do seu cliente, não num só. E a internet, como eu falei, as redes sociais também é um desses. Vocês têm que entender como é que você se comunica com o seu cliente, como é que você vende o seu produto, como é que você se vende, como é que você encanta, como é que o seu concorrente faz, o que você pode fazer melhor, o que você pode fazer de diferente. Entenderam? Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Pode falar, pode escrever. Oi, boa noite. Alguém? Rodolfo? Tudo bem, João? Tudo bom, querido? Como é que você está? Eu estou ótimo, você? Tudo bem, maravilha. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado e muita boa sorte com sua ginqueria, né? Olhei que você está nesse processo, né? Eu estou, na verdade, atualizando a marca. Essa marca eu abri em 2019 e eu estou dando uma repaginada agora. Depois, eu já estou fazendo uma nova decoração, um novo conceito, justamente baseado nisso que eu estou falando, de estar sempre encantando os clientes, trazendo novidades. Eu vou entrar com uma decoração agora toda praiana, assim, inspirada nos balneários, em Tulum, em Saint-Tropez. É uma decoração nova, e aí daqui a 2 anos eu vou lá e troco de novo a decoração. Então,
essa constante renovação que mantém a gente sempre surpreendendo os clientes da gente. É verdade. Bom, parabéns por isso, né? Olha, eu queria fazer uma pergunta bem simples, né? Às vezes, pois, a gente consegue ter à tona todas as questões do seu empreendimento, né? A gente tem experiência já definida, né? Tem produto, tem Instagram, tem toda uma série de coisas, mas sempre acontece, você sabe muito bem que chega uma pessoa com esse discurso de mimimi, que o produto ou serviço é muito caro, que talvez o produto ou serviço realmente não tem esse valor. Então, a gente como poderia lidar nesse momento? Você poderia dar alguma dica? Claro. Vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender, Rodolfo, obrigado pela pergunta, tá? Ótima pergunta. A primeira coisa que você tem que entender é, como eu falei, do seu público-alvo, né? Para você entender qual é o poder aquisitivo do seu público-alvo, número 1. Número 2, você entender a sua concorrência. Então, eu não sei qual é exatamente o seu produto, mas digamos que você você vende copo. Vamos dar um exemplo. Você vende copo, você é artesão e faz copo. Então, você tem que entender a primeira coisa. O público que você vai vender o copo. Quem é o seu público-alvo para comprar o copo, para você entender o quanto esse público está disposto a gastar. Número 1. Número 2, quem pode te ajudar nisso são os seus concorrentes. Você vai ver todo mundo que vende copo no mesmo material que você faz, para o mesmo tipo de público que você vende e por quanto vende. Porque o mercado ele já tem um valor, né? Todo mercado tem um valor, né? Restaurante, se você tem um formato de restaurante churrascaria, você tem um valor X para churrascaria rodízio. Se você tem um restaurante barzinho, você já tem um valor mais ou menos para o valor do chopp, para o valor dos aperitivos de barzinho. Então, você precisa entender, dentro do seu segmento, quem é o seu público-alvo, quem são os seus concorrentes e qual o valor de mercado, para você já ter uma largada, para você poder fazer um estudo. Tá? Número 2, você tem que entender de que forma que você está sendo entendido no mercado. Aí sim que é a coisa do posicionamento. Digamos que você tem um copo bacana, o teu concorrente vende esse copo a R$7 e você vende o copo a 5 e não está conseguindo vender a 5. Mas é o mesmo copo, mesmo produto, tudo igual. Você tem que entender como você está sendo percebido no mercado. Entendeu? O mercado está entendendo o seu valor. Então, a sua rede social, a embalagem do seu copo, a forma com que você vende o seu copo, isso vai posicionar o seu copo no mercado. O copo do Rodolfo, a embalagem, ele botou uma fita vermelha aqui e botou umas pedrinhas aqui dentro brancas. E aquele copo que ele vendia 5, o concorrente está vendendo a 10. Porque ele contou uma história e encantou o cliente dele. Então, a forma com que você se posiciona e posiciona o seu produto, seja numa propaganda, seja numa embalagem, seja na forma que você atinge o seu cliente, você é mais bem entendido. Vou dar um exemplo para vocês. Alguém está com o microfone aberto aí, por gentileza, Fé. Acho que é a Margarida. Margarida, se puder, fecha o microfone, por gentileza. Então, vou dar um exemplo aqui da minha filha. Minha filha, ela tem 18 anos e ela, com 16 anos, resolveu vender brownie no colégio. Né? Ela fazia brownie em casa, levava brownie para o colégio e vendia. E vendia o brownie a R$3 para os amigos na hora do recreio. Quando entrou a pandemia, ela não pôde mais ir ao colégio e eu ajudei ela a criar uma marca na internet para ela vender online. E aí eu conversei com ela para falar qual era o público-alvo que ela queria, qual era o produto que ela ia usar, e mandei ela estudar os concorrentes dela. E aí ela foi fazer
um estudo de mercado para ver quanto as pessoas vendiam brownie para um público parecido com o dela e com um produto semelhante ao produto que ela usava, para a gente poder fazer uma precificação e um posicionamento da marca no mercado. E aí eu entendi que o que a gente conversou? No colégio, ela vendia brownie para as crianças da idade dela, 14, 15, 16 anos. Quando a gente foi para o mercado online, uma coisa que eu chamei a atenção para ela foi o seguinte: Joana, esse brownie que você vende para as crianças do seu colégio, online você pode vender para adultos. Então, a marca que você vai criar, a logomarca, a forma com que você vai se apresentar, não pode ser uma forma infantil, porque senão você só vai comunicar com criança. A pessoa de 40, 50 anos vai olhar aquela marca, vai ver uma marca muito infantil e vai subentender que aquele produto não é para ela. Então, isso é posicionamento de marca. Eu falei, faz uma marca que fale com garotos de 13, 14, mas fale também com o homem e a mulher de 50, 60 anos, porque brownie é um produto que todo mundo consome. Então, como é um produto que todo mundo consome, quanto mais amplo for o seu nicho, mais dinheiro você vai ganhar. E olha que o produto brownie é o mesmo. Agora, a embalagem, o posicionamento da marca determina para quem ela vai falar e determina o preço que ela vai botar. Então, o produto que você trabalha, Rodolfo, pensa se as pessoas estão barganhando o preço porque, de repente, você não está conseguindo agregar um valor que não é percebido pelo seu cliente. Porque se o seu cliente entender o valor por uma embalagem, por uma logomarca, por uma forma de propaganda, por um texto, ou por você dizer de que é feito aquele produto, quais os produtos que você usa, você cria valor agregado, porque as pessoas gostam de histórias. Tá? Então, isso é uma coisa importante também. Todo mundo gosta de história. Então, por exemplo, vocês não me conhecem. Eu estou sentado aqui pela primeira vez conversando com vocês. Eu estou contando um monte de história para vocês. Então, o valor que vocês estão tendo com relação à minha pessoa é um. Se eu estivesse falando um monte de besteira aqui, ou falando um monte de coisa que não fosse agregar nada a vocês, o meu valor entendido por vocês seria fraco. Então, são histórias, conteúdo, produto, que fazem as pessoas terem uma percepção mais de valor ao produto, à prestação de serviço, ao business que você tem. Então, às vezes, em vez de ficar abaixando o preço, conta uma magia, cria uma história em cima do seu produto para ele ganhar uma percepção mais cara, porque aí o cliente não vai se incomodar de pagar, em vez de R$ 5, R$ 7. Estou dando um exemplo. Então, isso é muito importante, é o que eu falo de valor percebido. Tem DJ que toca 1 hora numa boate por 500 e tem outro que toca por 5 mil. Por que o outro toca por 5 mil? Porque ele é entendido, o valor agregado dele é de 5 mil reais. Porque a música que ele toca é muito parecida com a outra. É muito semelhante. Tá? Mas também não esquece de fazer uma análise do mercado. Porque quem vai ditar o valor de verdade é o mercado. Você pode estar um pouquinho acima ou um pouquinho abaixo. Agora, o mercado diz que esse copo é 5. Se você botar esse copo a 20, vai ser difícil, por mais que você conte uma belíssima história, alguém comprar, se ele é feito de vidro. Agora, se for um copo de cristal, aí você talvez possa vender a 20, porque você tem um outro produto. Mas o mercado vai te dar uma base, o público-alvo e o foco que você tem nesse segmento. E aí o que vai determinar você valorar o seu produto é a forma com que você se posiciona através da embalagem, de todos esses outros pontos que eu coloquei que vão fazer o seu produto ficar com valor agregado. Ou uma técnica assim, simples, mas que é boa.
Você fala, olha, esse copo aqui é 10, ou esse copo é 12, mas esse mês eu vou fazer esse copo aqui por 50% do preço. O copo vai ser R$6. Ou seja, você jogou a expectativa lá em cima e criou uma ferramenta para criar sensação de ganho. O cliente sempre quer ganhar. Às vezes, ele não está preocupado com R$2, se é 5 ou 7. Ele quer ter a sensação de ganho. Então, você cria essa sensação. É 12. Olha, gente, esse copo aqui é 12. Pô, 12, pô, eu fiz, eu botei uma embalagem, ele é feito de vidro da Malásia, maravilhoso, ele não quebra, ele gera, você bota na geladeira e não estoura, mas esse mês eu vou fazer para vocês a R$6. Pô, você vai falar, pô, me dei bem. Então, são também técnicas de venda, seja para produto, seja para prestação de serviço, que você consegue fazer com que a sensação de ganho do seu cliente seja positiva. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Com licença. Boa noite. Fala um pouquinho mais alto, Marco, por gentileza. Tá. Me escuta? Me escuta? Eu não estou te ouvindo, Marco. Eu não estou te ouvindo. Me escuta? Não Oi. tô. Alguém Me está ouvindo, escuta? Marco? Oi, alô. Sou Se Hanson. Alô? você quiser, digita, Marco. Me escuta agora? Eu não estou conseguindo te escutar, amigo. Oi. Eu consigo ouvir sim, mas Tá, e agora? Me escuta? Pedro, está ouvindo, Marco? Eu estou ouvindo sim, mas se você não tiver qualquer coisa, digita, Marco. Tá. João, me escuta? Eu escuto você. Você me escuta a João, mim? Eu não estou conseguindo te escutar. Eu não estou. De repente, Você está me fala perto escutando, do João? telefone. E agora? Me escuta? Eu Não tô. escuto. João, você me escuta? Digita para a gente, Marco. Digita. Melhor. De repente é mais fácil. Não consegue? Pô, eu não estou te escutando. Alguém está escutando o Marco, não? Alguém me escuta a mim? Eu escuto, Marco. Não escutar, Sim, meu. você me escuta a João, mim? você escuta, João? De Rodolfo Castro para todos. Bom. Eu acho que o problema é Bom, com o João gente. mesmo. Mas escreve, Marco. Eu consigo escrever, não? E agora? Me escuta? Eu escuto. Alguém, Quer falar então, sua se alguém pergunta? Eu está boto aqui no conseguindo chat. escutar o que o Marco está perguntando, transfere a Tá, pergunta para mim, por gentileza. Tá, e agora? Me escuta? Não, mas eu estou escutando, Marco. Fala a sua pergunta. Ok. Tá bom. Eu vou falar com você e você vai falar com ele, tá? Aham, fala. Ok. Mi pregunta es lo siguiente. Para un crecimiento de un negocio, ¿cuál es? Si es producto o atendimiento al cliente. Aí a gente nem usou lá, né? Tá. Você quer saber se o segredo para o crescimento está no produto ou no atendimento? Ajá. ¿Cuál de las dos las cosas es el crecimiento del negocio? Tá. Calma aí, estou escrevendo. Gente, se alguém puder me... Pronto, mandei. Ele está perguntando se o crescimento do negócio depende mesmo do produto. Vamos lá. Boa, vamos embora. Marco, então, na verdade, depende dos dois. Tá? Se você tiver um atendimento maravilhoso e um produto ruim, não vai andar para frente. Se você tiver um produto maravilhoso e um atendimento ruim, não vai dar para frente. Então, na verdade, é a soma, um bom produto, um bom atendimento, isso aí. Os dois faz você crescer. É importante a gente ter um ótimo produto e um ótimo atendimento para que a gente tenha encantamento. Para a gente encantar um cliente, a gente tem que ter um bom produto, um bom atendimento, um bom preço, uma boa forma de comunicação com o cliente. Isso tudo faz com que a gente encante o cliente. Tá? Então, é importante, por isso que eu falei, a gente tem que estar preocupado com todos os pontos do nosso negócio. Produto, público-alvo, atendimento,
precificação, o ponto, o serviço, tudo isso, ou a gente encanta, ou a gente não encanta. E também sempre está se atualizando, sempre se atualizar, sempre buscar encantar o cliente, surpreender o cliente. Tá bom? No, pero eso depende el cambio que usted tiene que hacer. Porque si você le gusta un bolo de abacaxi y no le gusta un bolo de chocolate, você va a tener que pedir bolo de abacaxi, no de chocolate. Gente, eu vou, são 8h30. Foi um prazer participar dessa aula aqui com vocês, tá? Poder dividir um pouco do meu conhecimento. Espero que todos tenham gostado da aula. Isso aí, perfeito. Obrigado, Espero João. que todos Obrigado aí. vocês tenham gostado da aula, tá? A minha rede social é @JoãoDiniz73. Se vocês quiserem lá depois comentar, falar alguma coisa, vai ser um prazer estar falando com vocês. E eu queria dar os parabéns, tá, para todos vocês de estarem aqui investindo o tempo de vocês em crescimento, em estarem buscando crescimento, estarem buscando melhorar e crescer cada vez mais, tá? Isso é fundamental para o sucesso de todos, sempre estar buscando aprender, sempre estar buscando coisas novas para poder estar crescendo, se diferenciar e se manter cada vez mais ativo no mercado, tá bom? Deixar um abraço para todos, obrigado. Foi um grande João. prazer estar aqui com vocês, Escuta tá? agora. Parabéns a todos vocês pela disposição e pela dedicação. Tá bom, gente? Obrigado, João. Obrigado a todos. Boa noite aí. Obrigado, João. Boa noite. Uma ótima noite Obrigada. para você. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Boa noite a eu gostei todos. muito. Foi uma nova experiência. Tchau, 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 tchau. gente. Obrigado. Gente. Tchau, tchau. Me tia, me assusta. Boa noite, boa noite. Eu não vou acompanhar. Que ele vai trabalhar? ¿Ah? Intenta, creo que puedo intentar. Es que creo que puedo intentar yo. Yo. Ah, es que tengo un grupo. Finalizou, Nathalie? Ay, muchacha, si yo estoy metida en la cosa. ¿Mm? Yo voy. Uy, Yajaira, ¿qué hiciste? Yajaira, Saí, Yajaira, adelante.